Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o evangelista São Mateus, no capítulo 15, iniciando do versículo 21. Glória te seja dada, ó Senhor. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto dar o pão aos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem! Que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Bom dia. Buenos dias. Good morning. It's appropriate in this season of Pentecost that we speak in many languages. As Paulo said, my name is Kyle Lambelet, and I bring you greetings from Virginia Theological Seminary in the United States, where I have the privilege of teaching future leaders of our church, and we are so grateful to be in communion with you across distance and across language. It's a great honor to be with you this morning, and it's also a gift to have these friends helping me to speak with you. Meu nome é Kyle Lambelet e eu trago saudações do Seminário Teológico da Virgínia, nos Estados Unidos. No Seminário de Virgínia, tenho o privilégio de ensinar os futuros líderes da nossa igreja. E somos muito gratos por estarmos em comunhão com vocês aqui na Catedral, apesar da distância e da barreira do idioma. E é uma grande honra estar com vocês nessa manhã e também uma dádiva contar com a ajuda destes amigos para conversar com vocês. Mi nombre es Kyle Lambelet y les traigo saludos desde el Seminario Teológico de Virginia en los Estados Unidos. En este seminario he tenido el privilegio de enseñar a los futuros líderes de nuestra iglesia y estamos muy agradecidos por estar en comunión con ustedes aquí en la catedral, a pesar de la distancia y del idioma. Es un gran honor compartir con todos ustedes esta mañana y también es un regalo contar con la ayuda de estos amigos para poder hablar con ustedes. So I'm here, as Paulo mentioned, with a group of leaders from across the Anglican Communion for this gathering of the Anglican Alliance. And this week we've been gathered around the theme of a place at the table, reimagining power through every voice. Como Paulo diz, estou aqui em São Paulo com outros líderes de toda a comunhão anglicana para o encontro da Aliança Anglicana. Nesta semana, estamos reunidos em torno do tema Um Lugar à Mesa, reimaginar o poder por meio de cada voz. Estoy aquí en São Paulo junto con otros 30 líderes de toda la comunión anglicana para un encuentro de la Alianza Anglicana. Esta semana nos hemos reunido en torno al tema Un lugar en la mesa, reimaginando el poder a través de cada voz. So we've gathered this week around themes of justice, power, inclusion, shared action. We've studied scripture, we've shared our own stories, we've imagined together how the gospel of Jesus Christ might transform our communities. Temos explorado temas como poder, inclusão, justiça e ação em conjunto. Estudamos as Escrituras, compartilhamos nossas próprias histórias e imaginamos juntos e juntas como o Evangelho de Jesus Cristo poderia transformar as nossas comunidades. Hemos abordado temas relacionados con el poder, la inclusión, la justicia y el esfuerzo colectivo.
Hemos estudiado las Escrituras, compartido nuestras propias historias e imaginado juntos cómo el Evangelio de Jesucristo podría transformar a nuestras comunidades. Your extravagant hospitality here at the cathedral has been a great gift, and we're so thankful for your ministry of convening, of feeding, of encouraging. And I'd like to take time in this short sermon to use the lenses that we've been employing this week and bring them to bear on this fascinating and challenging gospel story. A generosa hospitalidade que vocês nos demonstraram aqui na catedral foi um grande presente. E somos muito gratos pelo ministério de vocês em nos acolher, nos alimentar e nos encorajar. Gostaria, neste breve sermão, de usar as mesmas perspectivas que temos utilizado no nosso encontro desta semana para analisar essa fascinante e desafiadora história narrada no Evangelho. Su generosa hospitalidad aquí en la catedral ha constituido un maravilloso regalo. Asimismo, expresamos nuestra profunda gratitud por su ministerio de convocación, de alimentar y dar aliento. En este breve sermón voy a adoptar las perspectivas empleadas a lo largo de las reuniones de esta semana a fin de aplicarlas a este fascinante y desafiador relato del Evangelio. So in this section of the Gospel of Matthew, Jesus and his followers have become well known, and the crowds are pressing in everywhere they go. Jesus is a popular healer, a teacher, a preacher, and the crowds recognize him as he and his friends travel around and across the Sea of Galilee. Nesta seção do Evangelho de Mateus, Jesus e seus seguidores já são bastante conhecidos e as multidões se aglomeram aonde quer que vão. Jesus é um curandeiro, é um professor e um pregador muito popular. E as multidões o reconhecem enquanto ele e seus amigos atravessam e contornam o mar da Galileia. En esta sección del Evangelio según San Mateo, Jesucristo y sus seguidores han alcanzado gran notoriedad, por lo que las multitudes se reúnen a su alrededor por donde quiera que van. Jesús es un reconocido sanador, maestro y predicador, y las multitudes lo identifican a él y a sus allegados mientras que se desplazan por los alrededores del mar de Galilea. Jesus' popularity, though, has become a bit of a problem. Jesus' mentor, his cousin, John the Baptizer, has been murdered by Herod. This was reported in Matthew chapter 14. And the religious leaders have increased their scrutiny of Jesus and his movement. With popularity comes danger, as the Pharisees and Sadducees see Jesus' message as a threat. A popularidade de Jesus, porém, tornou-se um problema. O seu mentor, que era o seu primo, João Batista, foi assassinado por Herodes, como a gente percebe no capítulo 14. E os líderes religiosos intensificaram o escrutínio sobre Jesus e o seu movimento. Com a popularidade vem o perigo, pois os fariseus e saduceus veem a mensagem de Jesus como uma ameaça. No obstante, la popularidad de Jesús ha comenzado a suscitar ciertas dificultades. Su mentor y primo, Juan el Bautista, fue asesinado por Herodes, conforme se relata en el capítulo 14. Y los líderes religiosos están vigilando más intensamente a Jesucristo y observan con detalle todo lo que él hace. Con la notoriedad sobreviene el peligro, por cuanto los fariseos y los saduceos consideran el mensaje de Jesucristo como una amenaza. So Jesus and his disciples keep withdrawing to deserted places, but the crowds recognize them, they find them. The needs of the crowd for healing, for sustenance, for good news, constantly compete with the needs of Jesus and his followers for rest, for renewal. And it's in this moment, questioned by religious authorities, harried by the crowds, that we find our story for today.
Assim, Jesus e seus discípulos se retiravam constantemente para lugares desertos, mas as multidões os reconheciam e sempre os encontravam. As necessidades da multidão, por cura, por sustento e por boas novas, competiam constantemente com as necessidades de Jesus e seus seguidores por descanso e renovação. E é nesse momento, questionados pelas autoridades religiosas e pressionados pelas multidões, que encontramos a nossa história de hoje. Por consiguiente, Jesús y sus discípulos procuran retirarse constantemente a lugares apartados. Sin embargo, las multitudes los reconocen y acuden a su encuentro. Las necesidades de la gente, sanidad, sustento, alimento y buenas nuevas, entran en constante conflicto con la necesidad de descanso y renovación del Señor Jesucristo y de los que lo siguen. Y es precisamente en ese momento que son cuestionados por las autoridades religiosas y acosados por las multitudes, que es cuando se sitúa la historia de hoy. Matthew tells us that Jesus and his closest friends have retreated to the region of Tyre and Sidon. This is a region north of Jesus' home neighborhood in Galilee. It's outside of his normal travels. It's the home of Gentiles. And given the context, it seems to me he's likely traveling here to evade notice, to enjoy a little anonymity, to give everyone a break. Mateus nos conta que Jesus e seus amigos mais próximos se retiraram para a região de Tiro e Sidom. Essa região fica no norte da Galileia, onde Jesus morava. É um lugar fora de seus roteiros habituais. É a terra dos gentios. E, dado o contexto, parece-me provável que ele esteja viajando para lá para evitar chamar a atenção, para desfrutar de um pouco de anonimato, para dar um descanso a todos. Mateo nos relata que Jesús y sus amigos más cercanos se han retirado a la región de Tiro y Sidón. Esta es una zona geográfica al norte de la tierra natal de Jesucristo en Galilea, que se encuentra a las afueras de sus itinerarios habituales. Es tierra de gentiles y, considerando el contexto, me parece probable que se desplace hasta allí con el fin de pasar inadvertido, disfrutar de cierto anonimato y conceder a todos un respiro. As they enter the region, though, a woman is coming out, and not just any woman, a Canaanite woman. Ao entrarem na região, porém, uma mulher surge. E não qualquer mulher, mas uma mulher cananeia. Sin embargo, cuando entran en la región, una mujer sale a su encuentro, y no se trata de una mujer cualquiera, sino de una mujer cananea. So Jesus and his followers, all faithful Jews, would know and recall the long history of enmity between Israel and the inhabitants of the Promised Land. And in this moment, all that history is compressed into a singular interaction. Jesus e seus seguidores, todos judeus fiéis, conheciam e recordavam a longa inimizade entre Israel e os habitantes da Terra Prometida. E neste momento, toda essa história se condensa em uma interação singular. Jesús y sus seguidores, que eran todos judíos fieles, conocían y recordaban muy bien la vieja enemistad entre Israel y los habitantes de la Tierra Prometida. Y en este momento, toda esa historia se reduce a una sola interacción. So the woman comes out shouting, but Jesus and his disciples simply ignore her. "My daughter is tormented by a demon," she cries. Maybe you've had this experience on the street. Someone is shouting at you, and you'd rather than engage, you simply continue to walk on by. They ignore her until it becomes unbearable. A mulher chega gritando, mas Jesus e seus discípulos simplesmente a ignoram. "Minha filha está atormentada por um demônio", ela exclama. Talvez você já tenha passado por isso na rua.
Alguém grita com você e, em vez de interagir, você simplesmente segue em frente e passa direto. Eles a ignoram até que a situação se torne insuportável. La mujer se aproxima gritando, pero Jesús y sus discípulos sencillamente la ignoran. Mi hija está siendo atormentada por un demonio, ella exclama. Tal vez hayas tenido esta experiencia en la calle. Alguien te está gritando y en lugar de hacerle caso, simplemente tú sigues adelante y pasas de largo. Ellos la ignoran hasta que la situación se torna insostenible. The disciples plead with Jesus, "Send her away." They're tired. They didn't come here to this foreign place, to this anonymous place, to do ministry. They came to escape the demands of ministry. Os discípulos imploram a Jesus: manda embora. Eles estão cansados e não vieram para cá, para esse lugar estrangeiro, para esse lugar anônimo, para fazer ministério. Vieram para escapar das exigências do ministério. Los discípulos le ruegan a Jesús: despídela, Señor. Ellos están fatigados y no han venido aquí a este territorio extranjero, a este lugar anónimo, para ejercer su ministerio. Ellos han venido para evadir las exigencias del ministerio. And so Jesus responds, "I was sent only to the lost sheep of Israel." It's a gentle rebuke. Jesus simply tells her that she's not in the realm of his primary concern. Então Jesus responde: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas de Israel. Numa suave repreensão, Jesus simplesmente lhe diz que ela não está no âmbito da sua principal preocupação. Y entonces Jesucristo le responde: no fui enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Mediante un sutil reproche, Jesucristo sencillamente le manifiesta que ella no se encuentra dentro del ámbito de su preocupación primordial. Now, we may be tempted to view this woman as very marginal, but I want to suggest a different reading today. Putting on a more complex lens of power, this unnamed Canaanite woman is not only afflicted, but also capable. She does not take Jesus' gentle rebuke as the end of a conversation, but she presses in. She kneels before him and pleads with that most basic request: help me. Nós podemos ser tentadas a ver essa mulher como alguém muito marginal, ou marginalizada, melhor dizendo. Mas hoje quero sugerir uma leitura diferente. Adotando uma perspectiva mais complexa de poder, essa mulher cananeia, cujo nome não é mencionado, não é apenas afligida, mas ela também é capaz. Ela não aceita a gentil repreensão de Jesus como o fim da conversa, mas ela se aproxima, ajoelha-se diante dele e implora com um pedido mais básico: ajude-me. Ahora bien, podríamos vernos tentados a considerar a esta mujer como alguien muy marginada. No obstante, hoy deseo proponer una lectura diferente. Al adoptar una perspectiva más compleja sobre el poder, advertimos que esta mujer cananea, cuyo nombre no se menciona, no solo está afligida, sino que también tiene una capacidad. Ella no toma el sutil reproche de Jesucristo como el fin de la conversación, sino que insiste, se arrodilla ante él y suplica con la petición más fundamental: ayúdame. Jesus, though, intensifies his rebuke. It is not fair to take the children's food and throw it to the dogs. Jesus, porém, intensifica sua repreensão. Não é justo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorros. Sin embargo, Jesús intensifica su reproche. No está bien quitarles la comida a los hijos para echársela a los perros.
The insult is shockingly cruel. Jesus is calling this woman, this child of God, a dog. And of course, we have more vulgar terms in all of our languages. It's a brutal insult. O insulto é chocantemente cruel. Jesus está chamando essa mulher, essa filha de Deus, de cadela. E é claro, temos palavras mais vulgares para isso em nossos idiomas, mas é um insulto brutal. El insulto resulta de una crueldad estremecedora. Jesús le está diciendo a esta mujer, a esta hija de Dios, que es una perra. Y por supuesto, disponemos de términos más vulgares para expresar esto en nuestros respectivos idiomas. Es una ofensa terrible, es un insulto brutal. And here we come to the crux of the story, the turning point. Rather than simply accepting this second rebuke, the woman, in a brilliant metaphorical play, responds, "Yes, Lord, but even the dogs eat the crumbs that fall from the master's table." E aqui chegamos ao ponto crucial da história, a virada. Em vez de simplesmente aceitar essa segunda repreensão, a mulher, em uma brilhante metáfora, responde: "Sim, Senhor, mas até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa do dono." Y aquí llegamos al meollo de la historia, al punto de inflexión. En lugar de simplemente aceptar este segundo reproche, la mujer responde con un juego metafórico brillante. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. At this point, the woman is not asking, she's telling. She's not begging for the crumbs. She's simply stating the facts. Even dogs eat the crumbs. Nesse momento, a mulher não está perguntando, ela está afirmando. Ela não está implorando pelas migalhas, ela está simplesmente constatando os fatos. Até os cachorros comem as migalhas. En este punto, la mujer ya no está pidiendo, sino que está afirmando. Ella no está suplicando por las migajas, sino que sencillamente expone los hechos cuando afirma que aún los perros comen esas migajas. Now Jesus is the one who is rebuked. The tables have turned. And he responds with a conversion. "Woman, great is your faith. Let it be done to you as you wish." Agora é Jesus quem é repreendido. Os papéis se inverteram e ele responde com uma conversão. "Mulher, grande é a tua fé. Seja feito a ti como desejas." Ahora Jesús es quien recibe el reproche. Las cartas han cambiado y él responde ahora de forma diferente. "Mujer, grande es tu fe, que sea hecho conforme lo deseas." This is not a story about a poor foreign woman. This is not a story about someone without power. This is not even a story about Jesus and his ability to learn or change, though that does happen. Essa não é a história de uma estrangeira pobre. Não é a história de alguém sem poder. Nem mesmo é a história de Jesus e sua capacidade de aprender ou mudar, embora isso aconteça. Esta no es la historia de una pobre mujer. Esta no es la historia de una pobre mujer extranjera. Esta no es la historia de alguien despojado de poder. Esta ni siquiera es propiamente una historia acerca de Jesús y su capacidad para aprender o cambiar, aunque en efecto esto es lo que ocurre. Rather, this is a story about a powerful mother who refuses to be demeaned. This is a story about a brilliant outsider who turns the rhetoric of insult on its head. This is a story about a conflict practitioner who prioritized relationship over transaction.
Esta é, na verdade, a história de uma mãe poderosa que se recusa a ser humilhada. É a história de uma pessoa brilhante e inovadora que subverte a retórica do insulto. É a história de uma profissional de resolução de conflitos que priorizou o relacionamento em vez da transação. Más bien, esta es la historia de una madre poderosa que se niega a ser degradada y menospreciada. Esta es la historia de una extranjera brillante que subvierte por completo la retórica del insulto. Esta es la historia de un especialista en resolución de conflictos que le da prioridad a la relación por encima de la transacción. What a story. What a play of power and identity, of belonging and healing. Que história! Que jogo de poder e identidade, de pertencimento e de cura. ¡Qué historia! ¡Qué juego de poder e identidad, de pertenencia y de sanidad! What would it look like for us, for you and I, to hold such faith? What would it feel like to approach God with such boldness in our prayers and in our actions? Como seria para nós, para você e para mim, ter essa fé? Como seria nos aproximarmos de Deus com tamanha ousadia em nossas orações e em nossas ações? ¿Cómo sería para nosotros, para ti y para mí, tener una fe así, de esa forma? ¿Qué se sentiría acercarse a Dios con tanta audacia en nuestras oraciones y en nuestras acciones? This, I think, is the gift of this story, the gift of reading this story with a lens of power. We can learn from the unnamed Canaanite woman's clever faith, her insistent cry, her refusal to allow rebuke to turn her aside. Este, creio eu, é o dom dessa história, e o dom de lê-la com uma perspectiva de poder. Podemos aprender com a fé astuta da mulher cananeia anônima, com o seu clamor insistente, com sua recusa em se deixar abalar pela repreensão. Este, creo yo, es el regalo de esta historia, así como el don de interpretarlo bajo la perspectiva del poder. Podemos aprender de la ingeniosa fe de esta mujer cananea anónima, de su clamor insistente y de su negativa a permitir que un reproche la apartara de su propósito y la hiciera darse por vencida. May we have such a powerful faith, a crafty faith, a faith that doesn't take rebuke as the end of the conversation. May we have the faith of the Canaanite woman. Que possamos ter uma fé tão poderosa, uma fé astuta, uma fé que não considere a repreensão como o fim da conversa. Que possamos ter a fé da mulher cananeia. Que tengamos una fe tan poderosa, una fe ingeniosa, una fe que no tome el reproche como el fin de una conversación. Que tengamos la fe de la mujer cananea. And may we hear Jesus' response. Let it be done for you as you wish. E que possamos ouvir a resposta de Jesus. Seja feito para você conforme o seu desejo. Y que podamos escuchar la respuesta de Jesucristo diciendo, que se haga contigo conforme a lo que deseas. Amen. Amén.